Ele estava ali parado, vestido de gari, enquanto a mulher que amava apontava para ele rindo com as amigas. Gabriel nunca imaginou que o teste que fez para descobrir o verdadeiro caráter da noiva ia destruir completamente o coração dele e revelar segredos que mudariam sua vida para sempre. Gabriel Santos estava parado na varanda do seu apartamento cobertura, olhando a cidade de São Paulo se espalhar lá embaixo como um tapete de luzes. Aos 38 anos, ele era dono da Construções Phoenix, uma das maiores empreiteiras do país. Carros importados na garagem, conta bancária com 8 dígitos e uma noiva linda esperando o casamento dos sonhos que aconteceria em apenas 3 semanas. Por fora, Gabriel tinha tudo o que um homem poderia sonhar. Por dentro, carregava um segredo que o assombrava todos os dias. Um segredo que nem Beatriz, sua noiva, nem seus sócios, nem seus amigos de clube sabiam. Gabriel Santos, o milionário respeitado, tinha começado a vida varrendo ruas. Não era uma coisa que ele gostava de lembrar. Na verdade, fazia de tudo para esquecer. Mas naquela noite, olhando a cidade, as memórias voltaram como sempre voltavam. Gabriel era filho de Dona Marina, uma mulher simples que trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes. Pai? Esse ele nunca conheceu. Saiu de casa quando soube que Marina estava grávida e nunca mais deu as caras. Marina criou Gabriel sozinha, numa casa pequena na periferia de Guarulhos. Ela acordava às 4 da manhã para limpar escritórios no centro da cidade. De tarde fazia faxina numa escola e à noite ainda limpava uma clínica veterinária. 3 empregos para garantir que o filho tivesse pelo menos o básico. Gabriel cresceu vendo a mãe chegar em casa destruída de cansaço, mas sempre com um sorriso para ele. Quando Gabriel fez 18 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Marina desmaiou no trabalho. Levaram ela para o hospital e os médicos descobriram que estava com anemia profunda, desnutrição, e o corpo estava pedindo socorro. Ela tinha passado anos se matando de trabalhar e mal se alimentando para que o filho pudesse comer. Naquela cama de hospital, Marina segurou a mão de Gabriel e disse uma coisa que ele nunca esqueceu. Meu filho, eu não me arrependo de nada. Mas promete para mim que você vai estudar. Promete que vai ser alguém na vida. Não quero que você passe o que eu passei. Gabriel prometeu. Mas prometer era uma coisa, conseguir era outra. Eles não tinham dinheiro para a faculdade. Gabriel mal tinha terminado o ensino médio e já precisava trabalhar para ajudar com as contas de casa. Foi aí que surgiu a oportunidade que mudou tudo, mas que também virou seu maior segredo. Um amigo da escola contou que a prefeitura estava contratando garis para o turno da madrugada. O salário não era grande coisa, mas dava para ajudar em casa, e o mais importante, o horário permitia que Gabriel estudasse de dia. Ele se inscreveu no curso de engenharia civil numa faculdade pública e conseguiu a vaga de gari noturno. Toda noite, das 10 da noite às 6 da manhã, Gabriel varria as ruas de São Paulo. Usava uniforme laranja, empurrava carrinho de lixo e sentia na pele o preconceito das pessoas. Motoristas buzinavam para ele sair da frente. Pedestres desviavam como se ele tivesse alguma doença contagiosa. E muitas vezes ouvia comentários cruéis quando passava perto de restaurantes ou bares. Mas Gabriel aguentava tudo calado. Tinha uma missão. De manhã tomava banho, vestia a roupa mais simples que tinha e ia para a faculdade. Ficava acordado durante as aulas, se matando para não dormir. Estudava nos intervalos, fazia trabalhos durante o dia. E quando chegava à noite, voltava para as ruas. Os colegas de faculdade perguntavam por que ele estava sempre cansado. Gabriel inventava desculpas. Dizia que fazia estágio, que ajudava o pai, qualquer coisa menos a verdade. Não conseguia admitir que varria as mesmas ruas por onde eles passavam de carro. Marina não sabia dos detalhes. Gabriel só contava que tinha conseguido um trabalho noturno que permitia estudar. Ela ficava feliz vendo o filho batalhar, mas não fazia ideia do preconceito que ele enfrentava todas as noites. Gabriel protegia a mãe de saber o quanto sofria. Durante 5 anos, Gabriel viveu essa rotina. 5 anos varrendo rua, estudando de dia, dormindo 3 horas por noite e sonhando com um futuro diferente. Teve momentos que quis desistir. Principalmente quando algum idiota gritava da janela do carro chamando ele de varredorzinho inútil.
Ou quando alguém jogava lixo na rua que ele acabou de limpar só para humilhar. Mas sempre que a vontade de desistir batia, Gabriel lembrava da promessa que fez para Marina. Lembrava dela desmaiando de tanto trabalhar para ele poder estudar. E continuava. O diploma de engenharia civil foi o dia mais feliz da vida de Marina. Ela chorou tanto na formatura que Gabriel ficou preocupado. Meu filho conseguiu. Ela repetia entre lágrimas. Meu filho vai ser alguém na vida. Gabriel também chorou, mas pelas memórias das madrugadas varrendo rua para chegar até ali. Depois da formatura, Gabriel conseguiu um estágio numa construtora pequena. Era o começo. Trabalhava igual um condenado. Chegava primeiro e saía por último. Fazia qualquer coisa que pedissem. Tinha uma fome de vencer que impressionava os chefes. Em 2 anos, virou gerente. Em 5 anos, sócio. Em 10 anos, tinha comprado a empresa inteira e transformado ela na Construções Phoenix. O nome Phoenix não foi por acaso. Phoenix é o pássaro que renasce das cinzas. Gabriel sentia que tinha renascido das ruas que varreu para se tornar o homem que era hoje. Marina viveu para ver o filho virar milionário. Gabriel comprou uma casa linda para ela, com jardim, piscina, tudo o que ela merecia. Contratou uma empregada para cuidar da casa, um motorista para levar ela onde quisesse, e os melhores médicos de São Paulo. Marina viveu como rainha os últimos anos de vida, e morreu sabendo que o sacrifício dela valeu a pena. Mas Gabriel nunca contou para ninguém essa história. Nem para os sócios, nem para os amigos, nem para as namoradas que teve. Era como se Gabriel Gari tivesse morrido para Gabriel empresário nascer. Ele enterrou o passado tão fundo que às vezes até esquecia que tinha acontecido. Até conhecer Beatriz. Gabriel a conheceu numa festa beneficente no clube mais chique de São Paulo. Beatriz era tudo que ele sempre sonhou numa mulher. Linda, elegante, educada, de família tradicional. Filha de um desembargador e de uma socialite, criada no melhor de São Paulo. Quando ela aceitou sair com ele, Gabriel se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Beatriz representava tudo que Gabriel queria para a vida dele. Era a confirmação de que tinha conseguido. Que um ex-gari podia conquistar uma princesa. Que o menino da periferia tinha virado um homem digno de uma mulher como ela. Eles namoraram por 2 anos. Gabriel tratava Beatriz como uma boneca de porcelana. Jantares nos melhores restaurantes, viagens para a Europa, presentes caros, tudo o que ela quisesse. Beatriz aceitava tudo com naturalidade, como se fosse direito dela. E Gabriel adorava poder proporcionar isso. O pedido de casamento foi num restaurante francês, com anel de diamante que custou mais que uma casa. Beatriz disse sim, e Gabriel sentiu que tinha completado a transformação. O gari virou príncipe e estava prestes a casar com a princesa. Mas na semana passada, algo aconteceu que plantou uma semente de dúvida no coração de Gabriel. Eles estavam jantando no Le Bernardin, um restaurante francês caríssimo, quando o garçom derrubou um pouquinho de molho na mesa, perto do prato de Beatriz. O rapaz se desculpou imediatamente. Pegou de um pano para limpar, mas Beatriz explodiu. Que incompetência é essa? Você não sabe segurar uma bandeja direito? Gente assim não deveria trabalhar num lugar desses. Deveria estar varrendo rua, que é onde pertence. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Varrendo rua. A frase ecoou na cabeça dele como um soco. Beatriz continuou humilhando o garçom, falando alto para todo o restaurante ouvir, até o rapaz sair de perto quase chorando. Amor, não precisa exagerar. Gabriel tentou amenizar. Exagerar? Beatriz o olhou como se ele tivesse falado uma heresia. Gabriel, essas pessoas precisam saber qual é o lugar delas. Se a gente não colocar eles no lugar, eles acham que podem fazer qualquer coisa. Gabriel ficou quieto, mas as palavras de Beatriz ficaram ecoando na cabeça dele. Essas pessoas. Saber qual é o lugar delas. Era exatamente o tipo de comentário que ele ouvia quando varria as ruas. O mesmo desprezo, a mesma frieza. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou pensando. E se Beatriz soubesse que ele tinha sido uma dessas pessoas? E se descobrisse que o noivo milionário já tinha varrido as mesmas ruas que ela atravessa de carro com ar-condicionado? A dúvida começou pequena, mas foi crescendo. Gabriel passou a reparar em outras situações.
Beatriz tratava mal o porteiro, o motorista, a faxineira, sempre com a mesma frieza, o mesmo desprezo, como se eles fossem inferiores por natureza. E agora, uma semana depois, Gabriel estava na varanda da cobertura, olhando a cidade e se fazendo uma pergunta que não queria fazer. Será que Beatriz o amava de verdade? Ou só amava o que ele representava? Será que ela casaria com ele se soubesse que Gabriel Santos, o milionário, já foi Gabriel, o gari que varria as ruas da madrugada? Era uma pergunta perigosa. Uma pergunta que podia destruir tudo. Mas Gabriel precisava da resposta. E tinha pensado numa forma de descobrir. Uma forma arriscada, dolorosa, mas necessária. Ele ia voltar a ser gari por alguns dias. Ia se disfarçar e testar o verdadeiro caráter da mulher que estava prestes a se casar. Se Beatriz tratasse bem um gari desconhecido, Gabriel saberia que o coração dela era genuíno. Se tratasse mal, saberia que seu amor era falso. Era um plano que podia dar muito errado. Mas Gabriel precisava ter certeza. Porque casar com alguém que desprezaria tudo que ele já foi, seria como trair a memória de Dona Marina e tudo que ela sacrificou por ele. O vento da noite balançou a cortina da varanda. Gabriel fechou os olhos e tomou a decisão que mudaria tudo. Amanhã, começaria a preparar o teste mais importante da vida dele. Um teste que revelaria se o amor da sua vida era real ou se ele estava prestes a cometer o maior erro da vida. Gabriel não dormiu naquela noite. Ficou acordado até o amanhecer, planejando cada detalhe do teste que ia mudar tudo. Às 7 da manhã, quando Beatriz acordou, ele já tinha decidido como ia fazer. Amor, ele disse, servindo o café da manhã que preparou especialmente. Preciso viajar hoje à tarde. Surgiu um problema numa obra em Ribeirão Preto. Beatriz nem levantou os olhos do celular. Tudo bem. Vai ficar quantos dias? 3 ou 4 dias, no máximo uma semana. Perfeito. Tenho almoço com as meninas hoje mesmo. A Valéria está organizando um evento beneficente e precisamos discutir os detalhes. Gabriel observou a reação dela. Nenhuma tristeza por ele viajar. Nenhum vou sentir saudade. Nada. Beatriz estava mais interessada no evento das amigas ricas do que na ausência do noivo. Mais uma bandeira vermelha que ele fingiu não ver. Qual evento? Gabriel perguntou, tentando demonstrar interesse. Uma campanha para arrecadar fundos para crianças carentes. Vamos fazer um leilão beneficente no clube. Gabriel quase engasgou com o café. Beatriz falando de ajudar crianças carentes, logo depois de humilhar um garçom. A ironia era amarga demais. Que legal, amor. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Beatriz finalmente olhou para ele. Gabriel, você tem andado estranho ultimamente. Está tudo bem? Por um segundo, Gabriel pensou em contar a verdade. Em falar sobre as dúvidas, sobre o teste, sobre o passado que escondia. Mas a coragem não veio. Estou só cansado. Muita pressão no trabalho. Então essa viagem vai ser ótima para você relaxar. Gabriel assentiu, mas por dentro estava queimando. Beatriz não percebeu que ele estava angustiado. Não perguntou se podia ajudar, se ele queria conversar, nada. Estava totalmente alheia aos sentimentos dele. 2 horas depois, Gabriel estava dirigindo até um brechó no centro da cidade. Precisava de roupas simples, bem simples para o disfarce. No armário dele só tinha roupa cara, social, de grife. Nada que um gari usaria. Estacionar numa rua da Santa Cecília já foi um choque. Gabriel não ia naquela região há anos. Era um mundo completamente diferente da vida de luxo que levava agora. Pessoas simples, trabalhadoras, lutando para sobreviver. Gente que ele já foi e que Beatriz desprezava. No brechó, Gabriel comprou uma calça jeans desbotada, uma camiseta lisa meio amarelada e um tênis surrado. Roupas que custaram menos que a gorjeta que ele dava no restaurante francês. A vendedora, uma senhora simpática, perguntou se era para doação. Não, é para mim mesmo, Gabriel respondeu. Ela o olhou meio confusa. Era óbvio que Gabriel tinha dinheiro. O relógio que usava custava mais que o salário dela de 1 ano. Mas ela não perguntou mais nada. A parte mais difícil foi conseguir o uniforme de gari. Gabriel precisava de um contato dentro da prefeitura, alguém que pudesse arranjar sem fazer perguntas. Ligou para Carlos,
um engenheiro que trabalhava na Secretaria de Obras e que já tinha feito negócios com a Construções Fênix. Carlos, preciso de um favor estranho. Consegue me arrumar um uniforme completo de gari? Com colete, boné, tudo. Gabriel, que história é essa? Vai para alguma festa à fantasia? É uma coisa pessoal, muito importante. Pode confiar em mim? Carlos hesitou, mas acabou concordando. Meia hora depois, Gabriel estava no estacionamento de um shopping, recebendo uma sacola com o uniforme laranja completo da limpeza urbana de São Paulo. O próximo passo foi o mais doloroso. Gabriel dirigiu até Guarulhos, até a casa onde cresceu com Dona Marina. A casa ainda estava lá, pequena, simples, mas bem cuidada. Agora morava uma família que ele ajudava financeiramente, sem eles saberem quem era o benfeitor. Gabriel estacionou a 2 quadras de distância e foi andando. Cada passo naquela rua trazia memórias que doíam. Ali estava a padaria onde Marina comprava pão amanhecido porque era mais barato. Ali estava a farmácia, onde ela ia buscar remédio quando ele ficava doente. Ali estava o ponto de ônibus onde ela esperava a condução às 4 da manhã para trabalhar. Gabriel entrou num banheiro público do terminal de ônibus para se trocar. Tirou o terno de R$3.000 e vestiu as roupas do brechó. Guardou o relógio caro, a carteira de couro, tudo que pudesse denunciar quem ele realmente era. No lugar, colocou uma carteira velha com alguns trocados e documentos falsos que tinha providenciado. Quando se olhou no espelho, Gabriel levou um susto. O homem que o encarava de volta não era o empresário bem-sucedido. Era uma versão mais velha do garoto que saía daquela mesma região toda madrugada para varrer as ruas de São Paulo. As mãos tremeram quando ele colocou o uniforme de gari. O tecido laranja trouxe de volta uma enxurrada de lembranças que ele tinha enterrado. O cheiro do tecido barato, o peso do colete reflexivo, a sensação de ser invisível para a sociedade. Gabriel fechou os olhos e respirou fundo. Dona Marina, ele sussurrou, me dá força. Preciso descobrir se ela me ama de verdade. A primeira parada seria na região onde Beatriz morava. Vila Madalena, bairro nobre, cheio de restaurantes chiques e gente com dinheiro. Gabriel conhecia cada rua dali, mas nunca tinha pisado como gari. Ele pegou um ônibus lotado até o centro, depois outro até Vila Madalena. No ônibus, sentiu na pele o que tinha esquecido. As pessoas olhavam para ele com indiferença, como se fosse parte da mobília urbana. Ninguém via Gabriel por trás do uniforme. Ele tinha voltado a ser invisível. Na Vila Madalena, Gabriel começou a caminhar devagar pelas ruas que conhecia tão bem. Passou pelo restaurante onde tinha pedido Beatriz em casamento. Passou pela galeria onde ela comprava sapatos caros. Tudo parecia diferente quando visto dos olhos de um gari. Era meio-dia quando Gabriel viu o carro de Beatriz estacionado na frente do café Bistrô Marronier. Ela estava almoçando com as amigas, exatamente como tinha falado. O coração de Gabriel acelerou. Era agora ou nunca. Ele se posicionou na calçada em frente ao café, fingindo varrer o chão. Conseguia ver Beatriz através da vitrine, linda como sempre, rindo com Valéria e Sandra. Elas estavam todas bem vestidas, joias reluzindo, bolsas caras sobre a mesa. Gabriel ficou ali por 20 minutos, juntando coragem. Várias pessoas passaram por ele. Algumas desviaram, outras nem notaram sua presença. Era exatamente como ele lembrava dos tempos de gari de verdade. Então aconteceu. Beatriz saiu do café. Gabriel sentiu o coração quase parar. Ela estava a 5 metros de distância, caminhando na direção dele. Era a mulher que amava, a mulher que ia casar, a mulher que podia destruir todos os sonhos dele se descobrisse quem ele realmente foi. Beatriz olhou para Gabriel por um segundo que pareceu uma eternidade. Nos olhos dela, Gabriel viu algo que fez o sangue gelar. Nojo puro. Ela olhou para ele como se fosse um inseto, algo que não deveria existir no mundo dela. Gabriel segurou firme a vassoura e fingiu continuar trabalhando. Beatriz passou por ele sem dizer nada, sem cumprimentar, sem sequer reconhecer que ele era um ser humano. Ela desviou ligeiramente, como se ele pudesse contaminá-la só por estar respirando o mesmo ar. Desculpa, Gabriel disse baixinho, fingindo que ia atravessar na frente dela. Beatriz parou
e o olhou com uma expressão de irritação profunda. "Com licença", ela disse, a voz gelada, e fez um movimento brusco para se afastar. Gabriel sentiu como se levasse um soco no estômago. A mulher que beijava toda a noite, que dizia que amava, que ia casar em 3 semanas, tinha acabado de tratá-lo como lixo, e nem fazia ideia de que estava humilhando o próprio noivo. As amigas de Beatriz saíram do café nesse momento. Valéria, uma morena alta que Gabriel conhecia de várias festas, e Sandra, uma loira que sempre fazia questão de mostrar as joias caras. "Bia, você vem ou não?" Valéria gritou. "Já vou", Beatriz respondeu, mas parou quando viu Gabriel ainda parado ali. Ela o encarou de cima a baixo, com uma expressão que misturava nojo e superioridade. Gabriel sentiu cada músculo do corpo ficando tenso. Era a mesma expressão que via nos rostos das pessoas quando varria a rua 15 anos atrás. Você podia trabalhar numa rua menos movimentada, Beatriz disse para Gabriel, a voz cheia de desprezo. Aqui é lugar de gente, não de... Isso. As palavras foram como facadas no coração de Gabriel. Lugar de gente. Como se ele não fosse gente. Como se todos os garis, faxineiros, entregadores, fossem menos humanos que ela. Gabriel baixou a cabeça, fingindo submissão. "Desculpa, senhora. Só estou fazendo o meu trabalho." "Bem, faça em outro lugar." Beatriz se virou e foi embora, deixando Gabriel parado na calçada com o coração despedaçado. Em menos de 5 minutos, a mulher que ia casar tinha mostrado exatamente quem era por trás da máscara de socialite educada. Gabriel olhou para as costas dela se afastando e soube que o teste tinha começado de verdade. E os primeiros resultados eram devastadores. Mas o pior ainda estava por vir. Gabriel ficou parado naquela calçada por alguns minutos depois que Beatriz foi embora. As palavras dela ecoavam na mente. Aqui é lugar de gente, não de... isso. A mesma frieza que ele ouvia 15 anos atrás quando varria essas ruas. Gabriel pegou a vassoura e começou a andar pela Vila Madalena, fingindo trabalhar. Cada olhar de nojo dos pedestres reabria feridas que ele pensava ter curado. Lembrou de uma noite específica, 15 anos atrás, quando universitários bêbados gritaram: "Ô varredorzinho, aposta que você não terminou nem a 5ª série!" Gabriel parou na frente de uma lanchonete cara e fingiu varrer a calçada. Através da vitrine, viu Beatriz sentada com Valéria e Sandra. Ele se aproximou, fingindo limpar o vidro. "Gente, o evento beneficente vai ser perfeito." Valéria falava alto. "A propósito", Sandra disse, "vocês viram aquele gari nojento lá na frente do café? Que situação constrangedora." Gabriel sentiu o sangue gelar. Estavam falando dele. "Vi sim", Beatriz respondeu com nojo. "Gente assim não deveria circular nestes bairros. É uma afronta para quem mora aqui." "Verdade", Valéria concordou. "Não sabem qual é o lugar deles." Gabriel apertou a vassoura. As mesmas palavras cruéis de sempre. "O pior", Beatriz continuou, "é que eles ficam ali parados, como se tivessem direito de estar no mesmo espaço que a gente. É revoltante." Sandra riu maldosamente. "Imagina se um desses conseguisse enganar alguma de nós? Fingir ser rico?" "Jamais", Beatriz disse com certeza. "Gente assim não consegue fingir ser gente de verdade. A classe não se imita." Gabriel sentiu o coração despedaçar. Beatriz estava descrevendo exatamente ele. "Eu jamais me rebaixaria a esse ponto", Beatriz acrescentou. "Prefiro morrer solteira do que me casar com alguém que já foi... isso." A revelação foi devastadora. Beatriz desprezaria Gabriel se soubesse a verdade. "Imagina a vergonha", Valéria disse. "Descobrir que seu marido já varreu rua?" "Eu anulava o casamento na hora", Sandra completou. "Gente assim deveria vir com aviso na testa." Gabriel sentiu lágrimas queimando os olhos. Era pior que imaginava. Nesse momento, seu celular tocou. Gabriel esqueceu onde estava e atendeu. "Gabriel, onde você está?" Era Rodrigo, seu sócio. "O cliente de Ribeirão ligou procurando você." Gabriel entrou em pânico. Estava na frente da lanchonete onde Beatriz estava, falando com alguém que ela conhecia. "Não posso falar agora", ele sussurrou. "Como não pode? Que voz estranha é essa?" Gabriel desligou rapidamente, mas Sandra estava olhando para ele com estranheza. "Meninas", Sandra disse baixinho, "aquele gari estava falando no telefone."
E daí? Beatriz perguntou. Gari com o iPhone do último modelo? Estranho, não? Gabriel sentiu o mundo desabar. Sandra tinha reparado no celular caro. Deve ser roubado. Valéria riu. Ou ele está fingindo ser Gari para aplicar golpe. Sandra completou. Beatriz se virou e olhou para Gabriel através do vidro. Seus olhos se encontraram. Gabriel viu suspeita no olhar dela. Vou falar com ele, Beatriz disse, se levantando. Gabriel entrou em desespero, mas fugir seria suspeito. Beatriz saiu da lanchonete e veio diretamente na direção dele. Sandra e Valéria vieram atrás. Gabriel segurou a vassoura. Ei, você, Beatriz disse. Venha aqui. Gabriel fingiu confusão. Senhora, minha amiga disse que você estava falando num iPhone caríssimo. De onde tirou esse telefone? É meu, senhora. Seu? Beatriz riu com desprezo. Um Gari com iPhone de R$ 5.000? Sandra e Valéria se posicionaram ao lado de Beatriz, formando um semicírculo. Era exatamente a cena da thumbnail. 3 mulheres ricas confrontando um homem vestido de Gari. Mostra o telefone, Sandra exigiu. Não preciso mostrar nada, Gabriel respondeu. Beatriz ficou furiosa. Como não precisa? Você é um Gari, não tem direito de me responder desse jeito. Gente como você deveria saber como tratar seus superiores. Valéria se juntou. Gabriel olhou ao redor. Várias pessoas pararam para ver a cena. Esse telefone é roubado, Sandra declarou alto. Aposto que roubou de algum carro. Ou está fingindo ser Gari para aplicar golpe, Beatriz completou. Gente assim faz qualquer coisa. Gabriel sentiu a humilhação pública. Vocês não podem me acusar sem prova. Ah, não? Beatriz riu cruelmente. Olha como ele fala. Que Gari conhece essas palavras? Você está fingindo ser o que não é. A ironia era devastadora. Ela estava certa, mas não como imaginava. Nesse momento, uma mulher simples de uns 40 anos se aproximou. Que vergonha, ela disse para as 3. Humilhando um trabalhador na rua? Que educação é essa? Beatriz se virou com desprezo. Se meta na sua vida. É da minha conta sim, a mulher respondeu. Tenho filho que trabalha como Gari. Ele é gente igual a vocês. Gente igual? Beatriz gargalhou. Senhora, está muito enganada. Não somos iguais coisa nenhuma. A mulher olhou para Gabriel com compaixão. Filho, não liga para essas dondocas. Você trabalha honestamente. Gabriel sentiu lágrimas nos olhos. Era Dona Marina falando através daquela estranha. Muito obrigado, senhora. Beatriz ficou furiosa. Olha só. Agora até mendiga quer dar opinião. A palavra mendiga chocou quem assistia. A mulher claramente era uma trabalhadora honesta. Que mulher cruel, alguém comentou. Gabriel percebeu que as pessoas começaram a ver Beatriz pelo que realmente era, uma pessoa má e preconceituosa. Mas Beatriz não parou. Gente assim é que está acabando com este país. Não sabem qual é o lugar deles. E então, ela falou as palavras que destroçaram Gabriel. Aposto que você não terminou nem a 5ª série. Varredorzinho inútil. Eram exatamente as palavras que Gabriel ouviu 15 anos atrás. A mesma crueldade, a mesma humilhação. Gabriel olhou para Beatriz e finalmente a viu como realmente era. Não uma princesa. Era um monstro que ele tinha idealizado. A mulher que dizia amar acabava de usar contra ele as mesmas palavras que marcaram os piores momentos da vida dele. Gabriel sentiu uma calma estranha. A dor virou frieza. Olhou para Beatriz uma última vez. A senhora tem razão. Eu realmente não sei qual é o meu lugar. E saiu andando, deixando as 3 rindo atrás dele. Mas agora Gabriel sabia exatamente o que ia fazer. O teste tinha terminado. E o resultado foi muito pior que imaginava. Gabriel saiu da Vila Madalena destroçado, mas determinado. O teste tinha que continuar. Precisava saber exatamente com quem estava lidando antes de tomar uma decisão definitiva sobre o casamento. A humilhação pública já tinha mostrado muito, mas Gabriel sentia que havia algo mais profundo, mais sinistro por trás da máscara de Beatriz. No dia seguinte, Gabriel apareceu no prédio onde Beatriz morava. Era um edifício luxuoso na Zona Sul, com portaria 24 horas, academia, piscina, tudo que o dinheiro podia comprar. Gabriel conhecia bem o lugar. Já tinha dormido lá dezenas de vezes,
mas nunca tinha prestado atenção em como Beatriz tratava os funcionários. Gabriel se apresentou na administração como gari temporário. Disse que estava substituindo um colega que tinha ficado doente. O síndico, um homem apressado que mal olhou para ele, apenas acenou e disse para procurar seu Joaquim, o porteiro mais antigo. Seu Joaquim era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, com aquele jeito calmo de quem já viu de tudo na vida. Quando Gabriel se aproximou dele na portaria, o homem o olhou com atenção. "Você é novo aqui", seu Joaquim disse. Não era pergunta, era constatação. "Sou. Estou substituindo o Marcos." "Marcos não está doente", seu Joaquim respondeu baixinho, olhando ao redor. "Marcos foi demitido ontem." Gabriel ficou confuso. "Por quê?" A dona Beatriz do 1504 reclamou que ele estava olhando demais para ela. Disse que se sentia desconfortável. O síndico demitiu na hora. Gabriel sentiu o sangue ferver. Marcos provavelmente só estava fazendo o trabalho dele, e Beatriz inventou uma desculpa para se livrar do funcionário. Era exatamente o tipo de crueldade que ela demonstrara na rua. "A dona Beatriz sempre foi assim?" Gabriel perguntou. Seu Joaquim hesitou, depois olhou bem nos olhos de Gabriel. "Filho, posso te dar um conselho? Fica longe dessa mulher. Ela já destruiu 3 funcionários aqui. Inventa mentiras, faz denúncias falsas, qualquer coisa para se sentir poderosa." Gabriel começou a entender que tinha subestimado completamente a maldade de Beatriz. Que tipo de mentiras? Semana passada, acusou a faxineira de roubo. A coitada da Conceição trabalha aqui há 10 anos, nunca fez nada errado, mas a dona Beatriz disse que sumiu um brinco caro dela. E aí? Achamos o brinco no carro dela. Tinha caído entre os bancos, mas ela não pediu desculpas para a Conceição. Pelo contrário, disse que a faxineira devia ter colocado lá para disfarçar. Gabriel ficou horrorizado. Beatriz não apenas era preconceituosa, era maldosa de propósito. Destruía pessoas inocentes por diversão. "Por que vocês não fazem nada?" Seu Joaquim suspirou. "Filho, ela é filha do desembargador Mendonça. O apartamento está no nome dele. Ninguém aqui tem coragem de enfrentar essa família. Eles podem acabar com qualquer um de nós." Gabriel passou o dia trabalhando no prédio, observando a rotina. Valéria e Sandra vieram almoçar com Beatriz, e ele presenciou mais uma cena degradante. Beatriz gritou com o ascensorista porque ele demorou 5 segundos a mais para chegar. "Vocês são pagos para trabalhar, não para enrolar." Ela gritou com o rapaz, um jovem de uns 20 anos que claramente ficou constrangido na frente das visitas. "Desculpa, dona Beatriz, o elevador estava no 10º andar." "Não me interessa. Da próxima vez seja mais ágil, ou vou falar com o síndico." Gabriel viu o rapaz baixar a cabeça, humilhado. Era a mesma dinâmica de sempre. Beatriz usando o poder para esmagar quem não podia se defender. Mas o pior ainda estava por vir. Ao meio-dia, Gabriel estava limpando o hall principal quando ouviu vozes conhecidas vindo do elevador. Beatriz estava descendo com suas amigas, falando alto como sempre. "Meninas, preciso contar uma coisa para vocês", Beatriz disse, a voz cheia de malícia. "Sobre o Gabriel." Gabriel sentiu o coração parar. Elas estavam falando dele. "O que aconteceu?" Valéria perguntou curiosa. Descobriu uma coisa interessante sobre o passado dele. Gabriel se escondeu atrás de uma coluna, fingindo limpar, mas ouvindo cada palavra. "Que tipo de coisa?" Sandra perguntou. "Lembram daquele detetive que contrarei para investigar os ex-namorados? Pois então ele descobriu que o Gabriel esconde um segredo bem sujo." Gabriel sentiu o mundo desabar. Beatriz tinha contratado um detetive para investigar ele. "Que segredo?" As duas perguntaram em coro. "O príncipe encantado já foi gari", Beatriz disse, soltando uma gargalhada cruel. "Trabalhou 5 anos varrendo rua para pagar faculdade." "Não!" Valéria exclamou chocada. "Sim, tenho fotos, documentos, tudo. O Gabriel que se faz de empresário bem-sucedido já foi exatamente igual àquele nojento que humilhamos ontem." Gabriel teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Beatriz sabia. Sabia desde quando. Há quanto tempo ela estava fingindo? "Meu Deus", Sandra disse. "Isso significa que..." "Isso significa que estou noiva de um ex-varredorzinho", Beatriz completou. "A ironia é deliciosa, não acham?" "Mas Bia", Valéria disse confusa,
Se você sabe disso, por que ainda vai casar com ele? A resposta de Beatriz foi como uma facada no coração de Gabriel. Por isso mesmo que vou casar. Imaginem a humilhação que posso causar. Vou esperar o momento perfeito, talvez no meio da festa de casamento, e vou expor tudo na frente de todo mundo. Você está falando sério? Sandra perguntou impressionada. Completamente. Imaginem a cara dos convidados quando descobrirem que o noivo já foi gari. A família dele, os amigos, os sócios. Vai ser o maior show de humilhação que São Paulo já viu. Gabriel sentiu náuseas. Beatriz não só sabia do seu passado, como estava planejando destruir ele publicamente no próprio casamento. Mas por quê? Valéria perguntou. Qual o sentido? Porque gente como ele precisa saber qual é o lugar delas. Beatriz respondeu com frieza. Ele pode ter enriquecido, mas continua sendo o que sempre foi. Um varredorzinho que se deu bem na vida. E depois da humilhação? Sandra quis saber. Depois eu anulo o casamento, fico com metade dos bens dele e ainda publico tudo nas redes sociais. Vou virar exemplo de como lidar com golpistas que se fazem de ricos. Gabriel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Beatriz tinha transformado o relacionamento deles numa armadilha cruel e calculada. Bia, você é diabólica, Valéria disse, mas estava rindo. Sou estratégica, Beatriz corrigiu. Gente assim não pode achar que consegue nos enganar. E ele não desconfia de nada? Sandra perguntou. Nada. O coitadinho está apaixonadinho, acha que conquistou uma princesa, mal sabe que está caminhando para a ruína. As três riram como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Gabriel sentiu ódio, dor, traição, tudo misturado numa emoção que quase o sufocou. Elas saíram do prédio ainda rindo, e Gabriel ficou ali, devastado. Não era apenas preconceito, era maldade pura, calculada, pensada especificamente para destruir ele. Seu Joaquim se aproximou. Filho, você está bem? Ficou pálido. Gabriel olhou para o homem e viu compaixão genuína nos olhos dele. Era o oposto completo de Beatriz. Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta? Claro. Se o senhor descobrisse que alguém que ama está planejando destruir sua vida, o que faria? O homem pensou por alguns segundos. Dependeria do motivo, filho. Se fosse por maldade, eu me defenderia. Se fosse por dor, eu tentaria entender. E se fosse só por maldade mesmo? Por prazer de machucar? Aí não é amor, filho. É doença. E de gente doente a gente se afasta. Gabriel assentiu. Seu Joaquim tinha razão. O que Beatriz sentia por ele não era amor. Era ódio disfarçado. Prazer sádico em enganar e destruir. Seu Joaquim, posso confiar no senhor? Pode. Eu não sou gari de verdade. O homem sorriu. Eu sei, filho. Desde que chegou aqui, a gente reconhece quem já passou sufoco e quem nunca passou. Você já passou, mas não agora. Gabriel ficou surpreso. Como sabe? As mãos. Suas mãos já foram calejadas, mas não estão mais. A postura. Você se carrega como quem subiu na vida. E os olhos. Você tem olhos de quem conhece os dois lados. Gabriel respirou fundo. Preciso da sua ajuda. Para quê? Para dar o troco em alguém que merece. Seu Joaquim olhou para Gabriel por um longo momento. Tem a ver com a dona Beatriz? Tem. Então pode contar comigo. Essa mulher já machucou muita gente boa aqui. Gabriel sentiu uma aliança se formando. Não estava mais sozinho. Seu Joaquim, como é que a gente faz para gravar conversas no prédio sem ser ilegal? O homem sorriu. Filho, as câmeras de segurança do prédio gravam áudio também. E eu sou responsável pelas gravações. Gabriel entendeu perfeitamente. A conversa de hoje foi gravada? Toda ela. A dona Beatriz falou bem alto no hall principal, onde tem câmera com áudio. Gabriel sentiu uma onda de alívio e satisfação. Beatriz tinha acabado de se entregar. A própria arrogância dela seria sua queda. Seu Joaquim, quantos funcionários já foram prejudicados pela dona Beatriz? Aqui no prédio, 5 nos últimos 2 anos. Marcos Conceição, Fabinho do elevador, Luísa da limpeza e Antônio da segurança. Todos foram demitidos por causa dela? Todos. E todos têm família para sustentar. Gabriel tomou uma decisão que mudaria tudo. E se eu dissesse que posso fazer justiça para todos eles? Como? Deixa comigo, seu Joaquim.
Só me ajude com as gravações e com alguns detalhes sobre a rotina dela. Pode deixar, filho. Vai ser um prazer ajudar alguém a botar essa megera no lugar dela. Gabriel saiu do prédio naquela tarde com um plano formado. Beatriz tinha mostrado todas as cartas. Agora era a vez dele jogar. Mas primeiro, precisava de algumas coisas. Principalmente, precisava reunir evidências que fossem irrefutáveis. Beatriz tinha declarado guerra, mas não sabia que tinha escolhido o inimigo errado. O gari que ela desprezava tanto estava prestes a dar a lição mais cara da vida dela. Gabriel saiu do prédio de Beatriz em estado de choque, mas ainda precisava de respostas. Como Beatriz descobriu seu passado? Há quanto tempo ela sabia? E, principalmente, por que escolheu ele especificamente para essa humilhação elaborada? Gabriel dirigiu até o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Ficou ali, olhando para a cidade que construiu aos 40 anos, lembrando de cada tijolo que ajudou a erguer. 15 anos atrás, aos 25, ele ainda estava varrendo essas mesmas ruas para pagar a faculdade. Agora era dono de um império, mas se sentia mais vulnerável que nunca. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Gabriel Santos? Uma voz masculina perguntou. Quem fala? Diego Moreira. Sou investigador particular. Preciso conversar com o senhor urgentemente. Gabriel sentiu o sangue gelar. Sobre o quê? Sobre a investigação que fiz da sua vida. Sobre Beatriz Mendonça. E sobre outras pessoas que ela prejudicou. Outras pessoas? Senhor Gabriel, estou ligando porque tenho consciência pesada. O que essa mulher está fazendo com o senhor é errado. Podemos nos encontrar? Gabriel não hesitou. Onde? Café do Centro, Rua 15 de Novembro, 245. Em 1 hora. Gabriel chegou ao café antes do horário. Estava nervoso, ansioso, com 1000 perguntas na cabeça. Diego Moreira chegou pontualmente. Um homem de uns 50 anos, careca, com cara de quem carregava um peso na consciência. Senhor Gabriel, obrigado por vir, Diego disse sentando na frente dele. Vou ser direto. Beatriz Mendonça me contratou há 6 meses para investigar sua vida. 6 meses? Gabriel ficou chocado. Mas a gente namora há 2 anos. Exato. Ela ficou 1 ano e meio fingindo que amava o senhor. Depois decidiu destruir sua vida metodicamente. Gabriel sentia náuseas. Por quê? Diego suspirou pesado. Porque o senhor representa tudo que ela odeia. Gente que subiu na vida através de trabalho honesto. Como assim? Senhor Gabriel, a família Mendonça foi rica por gerações. Mas há uns 10 anos, o avô da Beatriz perdeu tudo numa aplicação fraudulenta. Ela viu a família decair da noite para o dia. Gabriel começou a entender. E aí? Aí ela desenvolveu um ódio mortal por qualquer pessoa que conseguisse enriquecer do nada. Na cabeça distorcida dela, quem sobe na vida está roubando o lugar que deveria ser da aristocracia tradicional. A revelação foi como um soco no estômago. Ela escolheu me namorar por isso? Escolheu para destruir. O senhor foi cuidadosamente selecionado como alvo. Gabriel sentiu o mundo desabar. Como ela me encontrou? Através de eventos sociais. Ela pesquisa empresários que vieram de baixo, se aproxima deles, finge amor, depois os humilha publicamente. Finge amor como? Estuda os gostos, as manias, finge ter os mesmos interesses. É uma atriz consumada. Gabriel lembrou de todas as coincidências. Beatriz adorava os mesmos filmes que ele, tinha os mesmos sonhos, as mesmas opiniões. Tudo tinha sido teatro. Diego, posso fazer uma pergunta direta? Quantos homens ela já fez isso antes de mim? Diego respirou fundo. 3 que eu sei. Todos empresários que enriqueceram através de trabalho. O que aconteceu com eles? Um entrou em tristeza profunda e vendeu a empresa. Outro se mudou para o exterior. O terceiro o quê? Quase desistiu da própria vida. Gabriel ficou gelado. Sim, ela tem prazer em ver homens poderosos se quebrarem emocionalmente. Gabriel colocou as mãos na cabeça. Era pior que qualquer pesadelo. Por que está me contando isso? Porque dessa vez ela foi longe demais. Pediu para eu gravar você sendo humilhado como gari. Queria ter evidências da queda para mostrar para as amigas. Gabriel se lembrou da humilhação na Vila Madalena. Você estava lá? Estava. Filmei tudo escondido. E foi nesse momento que resolvi parar com isso. Por quê?
porque vi a dor no seu rosto. Vi um homem honesto sendo destroçado por pura maldade. Não consegui mais ser cúmplice. Gabriel sentiu lágrimas queimando os olhos. Diego, ela sabe que eu descobri o plano dela? Não, ela acha que está no controle total. E qual o plano completo? Diego tirou um envelope do bolso. Está tudo aqui. Cronograma, fotos, documentos, gravações. Ela planejou expor você no altar, na frente de 300 convidados. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. O que tem aqui? Fotos suas trabalhando como gari aos 20 e poucos anos. Documentos da prefeitura, gravações de você humilhado e o pior. O que é o pior? Uma apresentação em PowerPoint que ela fez para mostrar sua investigação para as amigas. Ela chama de Projeto Varredorzinho. Gabriel sentiu vontade de vomitar. Projeto Varredorzinho? Dezenas de slides detalhando sua vida, seu passado, planejando cada fase da humilhação. É doentio, Sr. Gabriel. Completamente doentio. Gabriel abriu o envelope e viu as fotos dele aos 20 e poucos anos. Varrendo rua, suado, cansado, lutando para sobreviver. Beatriz tinha transformado os momentos mais dolorosos da vida dele em material de diversão. Diego, posso perguntar uma coisa? Como você conseguiu descobrir meu passado tão detalhadamente? Contatos na prefeitura, ex-colegas seus da faculdade, investigação em cartório. Não foi difícil. O senhor sempre foi honesto. Nunca escondeu nada oficialmente. E ela? O que mais você descobriu sobre ela? Que não sente remorso, não tem empatia, só prazer em causar sofrimento. Gabriel fechou o envelope. Diego, preciso saber. Você tem todas as evidências do que ela fez comigo e com os outros? Tenho. Gravações, fotos, documentos, tudo. Posso contar com sua ajuda? Para quê? Para virar o jogo. Para fazer justiça. Diego olhou nos olhos de Gabriel e viu determinação. Posso. Na verdade, é o que mais quero. Essa mulher precisa pagar pelo que fez. Gabriel sentiu uma força voltando. Então vamos planejar. O que tem em mente? Ela quer me humilhar no altar? Perfeito. Vamos deixar ela chegar até lá. Mas quem vai ser humilhado não sou eu. Diego sorriu pela primeira vez. Gostei. Que tipo de ajuda precisa? Todas as evidências do que ela fez. Todas as gravações das humilhações que ela causou. E, principalmente, os contatos dos outros homens que ela destruiu. Para quê? Para eles estarem lá no casamento quando eu expuser tudo. Isso é genial. Gabriel levantou da mesa com energia renovada. Diego, uma última pergunta. Por que ela escolheu especificamente me casar? Por que não apenas namorar e humilhar? Porque casamento é público, é o palco perfeito para a destruição máxima. E além disso, o quê? Ela queria seus bens, metade de tudo que você construiu. Gabriel riu amargo. Então não era só sadismo, era ganância também. As duas coisas. Destruir você emocionalmente e financeiramente. Gabriel saiu do café com um envelope debaixo do braço e um plano se formando na cabeça. Beatriz tinha subestimado completamente quem estava atacando. Ela viu apenas o ex-gari, não viu o empresário estrategista que ele tinha se tornado. Mas antes de qualquer coisa, Gabriel precisava de mais aliados e sabia exatamente onde encontrá-los. No caminho de volta para casa, Gabriel ligou para seu Joaquim. Seu Joaquim, sou eu. Posso passar aí? Preciso mostrar umas coisas para o senhor. Claro, filho. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Descobri que a situação é muito pior do que imaginávamos. Como assim? Seu Joaquim, a dona Beatriz não é apenas cruel. Ela faz coisas ilegais. E eu tenho provas. Que tipo de provas? Do tipo que pode botar ela no lugar onde pessoas como ela vão. Houve silêncio do outro lado da linha. Seu Joaquim? Estou aqui, filho. E sabe que mais? Estava esperando esse dia há muito tempo. Por quê? Porque boa gente sofrendo tem limite. Uma hora a justiça tinha que chegar. Gabriel dirigiu para o prédio de Beatriz, sabendo que não estava mais sozinho nessa luta. Tinha Diego com as evidências, seu Joaquim com as gravações do prédio, e em breve teria os outros homens que Beatriz destruiu. A guerra tinha começado, mas dessa vez, quem ia ser destruído seria a pessoa que merecia. Gabriel olhou no retrovisor e sussurrou. Dona Marina, sua Beatriz estava certa.
Seu filho realmente não sabia qual era o lugar dele. Agora sei, é do lado da justiça. O Gary tinha virado justiceiro, e Beatriz não fazia ideia do que estava por vir. Gabriel chegou ao prédio de Beatriz no final da tarde, carregando o envelope que Diego havia entregue. Seu Joaquim o estava esperando na portaria, e quando viu a expressão de Gabriel, soube que as notícias eram pesadas. Filho, pelo seu rosto, a coisa é feia. Gabriel mostrou o envelope. Seu Joaquim, é muito pior do que imaginávamos. Precisamos conversar em particular. Eles se dirigiram para a sala de segurança, onde seu Joaquim mostrou as telas de monitoramento. Aqui ninguém nos ouve. Pode falar. Gabriel abriu o envelope e espalhou as fotos sobre a mesa. Imagens dele aos 20 e poucos anos, varrendo rua, cansado, suado. Seu Joaquim olhou e balançou a cabeça. Que mulher doente. Transformar luta em motivo de chacota. Pior, seu Joaquim. Ela fez isso com outros 3 homens antes de mim. Gabriel contou tudo. O ódio pelos novos ricos, o projeto varredorzinho, os outros empresários destruídos. Seu Joaquim escutou em silêncio, a indignação crescendo a cada palavra. Filho, isso não é apenas maldade. É algo muito mais grave e fora da lei. E tem mais. Gabriel disse, mostrando uma lista de nomes. Diego me deu os contatos dos outros homens que ela atacou. Vou conversar com eles. Boa ideia. Unidos vocês ficam mais fortes. Gabriel pegou o telefone e discou o primeiro número. Marcos Silva, meu nome é Gabriel Santos. Preciso falar com o senhor sobre Beatriz Mendonça. Houve silêncio do outro lado. Depois uma voz amarga. Essa desgraçada ainda está atacando pessoas? Infelizmente sim. Podemos nos encontrar? Posso. Na verdade, estava esperando esse dia chegar. 1 hora depois, Gabriel estava num café no centro da cidade, sentado diante de 3 homens que pareciam carregar o peso do mundo nos ombros. Marcos Silva, 45 anos, ex-dono de uma metalúrgica. André Costa, 50 anos, que tinha uma transportadora. E Fernando Ribeiro, 42 anos, que criou uma rede de farmácias. Gentlemen, Gabriel disse, todos nós fomos vítimas da mesma pessoa. Marcos foi o primeiro a falar. Gabriel, quando Diego me ligou falando que tinha outro cara na mira da Beatriz, fiquei com dó e raiva ao mesmo tempo. Conte sua história, Gabriel pediu. Ela se aproximou de mim há 3 anos. Eu tinha acabado de vender a metalúrgica por 15 milhões. Ela fingiu que era amor à primeira vista. Namoramos 6 meses. E aí, na festa do meu aniversário, na frente de 100 pessoas, ela projetou fotos minhas trabalhando como soldador quando era jovem. Disse que tinha descoberto que eu era farsa de rico. André concordou amargo. Comigo foi parecido. Ela descobriu que eu comecei como motorista de caminhão. Me humilhou na inauguração da minha empresa nova. Fernando completou. E comigo foi na festa de formatura da minha filha. Ela contou para todos os convidados que eu tinha sido balconista de farmácia. Gabriel sentia o sangue ferver. E como vocês reagiram? Eu entrei em depressão. Marcos admitiu. Vendi tudo e me mudei para o interior. Eu quase... E André hesitou. Quase cometi uma loucura. Minha esposa me encontrou no banheiro com... Para. Gabriel o interrompeu. Entendi. Fernando suspirou. Eu perdi metade dos clientes. A humilhação se espalhou. Minha reputação ficou manchada. Gabriel olhou para os 3 homens e viu reflexos do que poderia se tornar se não agisse. Cavalheiros, chegou a hora. Como assim? Marcos perguntou. Ela está planejando me humilhar no altar na frente de 300 convidados. Mas vamos virar o jogo. Que tipo de plano? André se interessou. Vamos expor ela. Todas as mentiras, todas as armadilhas, na frente de todo mundo. Fernando se animou. E como? Gabriel sorriu. Vocês vão estar lá, como convidados especiais. E quando ela tentar me humilhar, vocês vão se levantar e contar suas histórias. Isso seria... E Marcos pensou. Isso seria perfeito. Mais que perfeito, André concordou. Seria justiça. Gabriel tirou um caderno. Preciso que vocês me contem cada detalhe das armadilhas dela. Como se aproximou, que mentiras contou, como descobriu o passado de vocês. Os 3 homens passaram as próximas 2 horas detalhando as táticas de Beatriz. Gabriel anotou tudo. Ela sempre pesquisava primeiro, se aproximava fingindo casualidade, estudava as vítimas por meses antes do ataque.
Uma coisa me intriga, Fernando disse. Como ela tem acesso a tantas informações pessoais? Diego me explicou, Gabriel respondeu. Ela tem contatos em cartórios, prefeitura, Receita Federal. O pai dela, sendo desembargador, abre muitas portas. Então ela usa o poder da família para destruir pessoas, André concluiu. Exato. E isso é abuso de poder. Marcos teve uma ideia. Gabriel, e se a gente gravasse depoimentos para usar no casamento? Genial. Vamos fazer um documentário da maldade dela. Gabriel saiu do café com 3 aliados poderosos e um plano cada vez mais sólido. Mas quando chegou em casa, encontrou uma surpresa desagradável. Beatriz estava lá, esperando ele. Amor? Ela correu para abraçá-lo. Estava com saudades. Gabriel teve que fazer força para não empurrá-la. Saber que tudo era teatro deixava o toque dela nojento. Como foi a viagem? Ela perguntou, fingindo interesse. Normal. Obra complicada, mas resolvemos. Beatriz o olhou nos olhos com aquele sorriso que ele antes achava lindo e agora via como máscara cruel. Gabriel, preciso falar uma coisa com você. O coração de Gabriel acelerou. Será que ela desconfiava de algo? Que foi? Estou muito feliz. Nossa cerimônia vai ser perfeita. Já confirmei 350 convidados. Gabriel forçou um sorriso. Que bom, amor. E sabe o que mais? Meu pai conseguiu o melhor fotógrafo de São Paulo. Vai registrar cada momento especial. A ironia era cruel. Beatriz queria documentar a própria humilhação que planejava causar. Beatriz, posso perguntar uma coisa? Claro, amor. Por que você me escolheu? Tinha tantos homens interessados em você. Beatriz hesitou por uma fração de segundo, mas recuperou rapidamente. Porque você é especial, Gabriel. Diferente dos outros. Diferente como? Você tem autenticidade. Não nasceu em berço de ouro. Construiu tudo com suas próprias mãos. Gabriel quase riu da hipocrisia. Ela estava literalmente descrevendo o motivo pelo qual tinha escolhido destruí-lo. Isso te atrai? Ele insistiu, testando. Me fascina. Ela mentiu descaradamente. Admiro sua história de superação. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir ao lado de Beatriz. Cada respiração dela era um lembrete da traição. Ele ficou observando ela dormir e se perguntando como não tinha percebido a frieza por trás da beleza. De madrugada, o telefone de Beatriz tocou. Ela acordou assustada e atendeu baixinho, pensando que Gabriel estava dormindo. Alô, Diego? Gabriel fingiu continuar dormindo, mas escutou cada palavra. Como assim ele foi no café? Que café? Com quem? Meu Deus, Diego, você tinha uma função muito simples. Não pode deixar eles se organizarem. Faça alguma coisa. Gabriel entendeu tudo. Diego tinha contado para Beatriz sobre o encontro com os outros homens. Mas por quê? Será que Diego estava jogando duplo? Beatriz desligou nervosa e ficou acordada, claramente agitada. Gabriel continuou fingindo dormir, mas por dentro estava em pânico. Se Diego tinha entregado ele, o plano estava comprometido. De manhã, Beatriz saiu cedo, dizendo que tinha compromissos. Gabriel imediatamente ligou para Diego. Diego, preciso falar com você urgentemente. Gabriel, que bom que ligou. Temos um problema. Que problema? Beatriz descobriu sobre nossa conversa. E sobre o encontro com os outros. Gabriel sentiu o mundo desabar novamente. Como? Não sei. Ela tem espiões em todos os lugares. Mas calma, isso não estraga nosso plano. Como não? Ela vai cancelar o casamento. Não vai. Sabe por quê? Porque a humilhação pública é o objetivo principal dela. Ela não vai abrir mão disso. Gabriel pensou e percebeu que Diego tinha razão. Beatriz não conseguiria parar agora. Então, o que fazemos? Aceleramos tudo. O casamento é daqui a 5 dias. Vamos usar esse tempo para reunir o máximo de evidências possíveis. Gabriel passou o resto da manhã organizando os detalhes finais. As gravações de seu Joaquim, os depoimentos dos outros homens, as evidências de Diego. Tudo estava se encaixando. Mas à tarde recebeu uma ligação que mudou tudo. Gabriel Santos? Uma voz feminina perguntou. Sim. Meu nome é Helena Mendonça, sou irmã da Beatriz. Gabriel quase derrubou o telefone. Irmã? Sei que vai soar estranho, mas preciso falar com o senhor. É sobre minha irmã.
E sobre algo que ela não contou para ninguém. Que tipo de coisa? Algo que explica por que ela faz isso. E algo que pode ajudar o senhor a se proteger. Gabriel não hesitou. Onde podemos nos encontrar? Shopping Iguatemi. Praça de alimentação em 1 hora. Estarei com um livro na mão. Gabriel dirigiu para o shopping com o coração acelerado. Que segredo Beatriz escondia que nem mesmo Diego sabia? E por que a própria irmã estava se voltando contra ela? 1 hora depois, ele estava diante de Helena, uma mulher de uns 35 anos, muito parecida com Beatriz, mas com olhos bondosos. Senhor Gabriel, obrigada por vir, ela disse. O que vou contar vai chocar o senhor. Estou preparado. Helena respirou fundo. Minha irmã não é apenas cruel. Ela é doente. Clinicamente doente. Como assim? Beatriz tem um problema de personalidade antissocial, mas meus pais esconderam isso de todo mundo. A revelação foi como um raio. Ela faz tratamento? Recusa. E mais. Ela descobriu que usar o charme dela para destruir homens é o que mais lhe dá prazer na vida. Gabriel entendeu que estava lidando com algo muito maior que simples maldade. Estava lidando com uma pessoa verdadeiramente perigosa. Helena, por que está me contando isso? Porque já assisti ela destruir muitos homens. E porque sei que dessa vez ela foi longe demais. Como assim? Ela não pretende apenas humilhar o senhor, Gabriel. Ela pretende prejudicar completamente sua vida. Até que o senhor não tenha mais forças para recomeçar. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que mais ela está planejando? Depois da humilhação no casamento, ela vai processar o senhor por todos os motivos possíveis. Vai usar os contatos do meu pai para prejudicar suas empresas. Vai tentar quebrar o senhor financeiramente. Por que me avisar? Helena olhou nos olhos dele. Porque minha irmã precisa ser parada. E porque o senhor parece ser um homem bom. Gabriel saiu do shopping sabendo que a guerra era muito maior do que imaginava, mas também sabendo que agora tinha a arma definitiva. A própria família de Beatriz estava contra ela. A contagem regressiva para o casamento tinha começado, e Gabriel estava pronto para a batalha final. Gabriel chegou em casa naquela noite achando que tinha tudo sob controle. 3 aliados confirmados, evidências reunidas, plano traçado. Mas ao abrir a porta do apartamento, encontrou uma cena que fez seu sangue gelar. Beatriz estava sentada no sofá, sorrindo friamente, com uma pilha de fotos espalhadas na mesa de centro. Olá, querido, ela disse, a voz doce como sempre, mas os olhos gelados. Precisamos conversar. Gabriel olhou para as fotos e reconheceu imediatamente. Eram imagens dele no café com Marcos, André e Fernando. Alguém tinha fotografado todo o encontro. Senta aqui do meu lado. Beatriz fez um gesto carinhoso, como se estivesse convidando para uma conversa normal entre noivos. Gabriel sentou, tentando disfarçar o pânico. Beatriz, eu posso explicar. Pode sim, amor. Ela interrompeu pegando uma das fotos. Por exemplo, pode me explicar por que meu noivo estava se encontrando secretamente com 3 homens que eu, digamos, conheci antes? A frieza na voz dela era aterrorizante. Gabriel percebeu que tinha subestimado completamente a capacidade de Beatriz de manter controle sobre a situação. E sabe o que mais posso explicar? Beatriz continuou, puxando o telefone. Posso explicar que conversa interessante tive hoje com nosso amigo Diego. Gabriel sentiu o mundo desabar. Diego? Sim, Diego. Meu funcionário. Meu investigador particular, que trabalha para mim há 3 anos e nunca trabalhou contra mim. A revelação foi como um soco no estômago. Diego nunca tinha mudado de lado. Tinha sido um teatro elaborado para fazer Gabriel se sentir seguro. Surpreso? Beatriz sorriu cruelmente. Diego me contou cada detalhe da conversa de vocês, cada plano que fizeram, cada evidência que acharam que tinham. Gabriel tentou falar, mas Beatriz o interrompeu novamente. E sabe qual foi a melhor parte? Você achou que estava sendo esperto reunindo suas vítimas anteriores, mas esqueceu de uma coisa fundamental. O quê? Esqueceu de verificar se eles realmente me odiavam ou se estavam apenas interpretando para você. Gabriel ficou gelado. Como assim? Beatriz pegou o telefone e colocou no viva-voz. Marcos, pode falar com meu noivo? A voz de Marcos Silva saiu do telefone. Gabriel, peço desculpas, cara, mas a grana que a Beatriz paga é muito boa.
Gabriel não conseguia processar o que estava ouvindo. André, você também quer falar alguma coisa? Gabriel, nada pessoal, cara. Mas ela nos pagou muito bem para interpretar as vítimas. A realidade desabou sobre Gabriel como uma avalanche. Tudo tinha sido teatro. Cada aliado, cada plano, cada esperança tinha sido cuidadosamente orquestrado por Beatriz. Vocês nunca foram humilhados por ela? Beatriz gargalhou. Claro que foram, querido. Mas depois que destruí eles, ofereci uma proposta. Ou continuavam sendo vítimas para sempre, ou viravam meus funcionários e ganhavam muito bem para interpretar quando necessário. Gabriel se levantou cambaleando. E Helena, sua irmã? Helena é atriz, amor. Contratei ela especificamente para esse papel. Você achou mesmo que minha família se voltaria contra mim? Gabriel sentiu que ia vomitar. Cada pessoa em quem confiou, cada aliado que achou que tinha, tudo tinha sido uma farsa elaborada. Mas por quê? Ele conseguiu perguntar. Por que tanto trabalho? Beatriz se levantou e se aproximou dele, passando a mão no rosto dele com falsa ternura. Por que, meu querido ex-gari? Você representa tudo que eu mais odeio neste mundo. Gente que acha que pode subir na vida e ser igual a nós. Nós quem? Nós que nascemos na classe alta. Nós que temos direito ao topo. Você pode ter conseguido dinheiro, mas nunca vai ter classe. Nunca vai ser realmente um de nós. Gabriel olhou nos olhos dela e finalmente viu a verdade completa. Não era doença, não era trauma. Era maldade pura, ódio de classe, desprezo pela meritocracia. Beatriz, Gabriel disse, a voz tremendo. Você ganhou. Me destruiu completamente. Pode cancelar o casamento. Já conseguiu o que queria. Cancelar. Beatriz riu alto. Querido, a festa é amanhã. 300 convidados, incluindo toda a elite de São Paulo. Você acha que eu vou desperdiçar essa oportunidade? Gabriel sentiu o último fio de esperança se partir. O que vai fazer? Exatamente o que planejei desde o início. Vou me casar com você. E no momento dos votos vou expor tudo na frente de todo mundo. Sua origem, seu passado, suas mentiras. Que mentiras? Nunca menti sobre nada. Mentiu, sim. Mentiu por omissão. Deixou todo mundo acreditar que sempre foi rico, sempre foi classe alta. Isso é enganação. Gabriel caiu no sofá, derrotado. 40 anos de vida, 20 anos lutando para construir um império. E no final, tudo seria destruído por puro preconceito de classe. Beatriz, posso fazer uma pergunta? Pode. Se você sempre soube quem eu era, por que namorou comigo durante 2 anos? Por que não me humilhou antes? Beatriz sorriu com crueldade pura. Porque a humilhação lenta é muito mais saborosa. Cada jantar caro, cada presente que você me deu, cada eu te amo que você disse, tudo isso aumentava meu prazer em saber que ia destruir você. Gabriel fechou os olhos. A maldade dela era tão profunda que chegava a ser incompreensível. E agora? Ele perguntou completamente derrotado. Agora você vai dormir, amanhã vai se arrumar, vai para a igreja e vai assistir ao maior show de humilhação que São Paulo já viu. Gabriel se levantou como zumbi e foi para o quarto. Deitou na cama vestido, olhando para o teto, sentindo que tinha perdido não apenas o casamento, mas toda a dignidade que construiu durante a vida. A madrugada foi a mais longa da vida dele. Gabriel pensou em fugir, em não aparecer na igreja, mas sabia que Beatriz tornaria isso público também. Não havia escapatória. Às 6 da manhã, o telefone tocou. Era uma voz que ele não esperava ouvir. Gabriel, aqui é Joaquim. Joaquim? Gabriel ficou confuso. Como conseguiu meu número? Filho, estou ligando do prédio da Beatriz. Aconteceu uma coisa que você precisa saber. O quê? Lembra das gravações das câmeras de segurança? Pois então, ontem à noite a Beatriz veio aqui com uns amigos. E eles não sabiam que tem câmera com áudio no estacionamento. Gabriel se sentou na cama. O que você ouviu? Ela contando para os amigos o plano completo. Todos os detalhes. E principalmente, confessando que tudo que fez com você e com outros homens. Extorsão, difamação, uso de falsificação. Gabriel sentiu uma centelha de esperança. Joaquim, você gravou isso? Gravei tudo, filho. E mais. Descobri que ela não destruiu apenas homens.
Também destruiu funcionários inocentes inventando mentiras para se divertir. Por que está me ajudando? Porque ontem, depois que você saiu, ela veio aqui e me humilhou na frente dos meus colegas. Disse que gente como eu deveria saber qual é nosso lugar. Gabriel entendeu que Joaquim era o único aliado real que tinha. O único que não foi comprado ou enganado. Joaquim, posso contar com você? Para tudo, filho. Essa mulher precisa pagar. Gabriel se levantou com energia renovada. Então vamos para a igreja, mas não para o casamento que ela planejou. 3 horas depois, Gabriel estava na porta da igreja São José, vestido de smoking, olhando para os 300 convidados que entravam. A elite de São Paulo, empresários, políticos, socialites, o público perfeito para o que ia acontecer. Beatriz chegou numa limusine, deslumbrante num vestido que custou mais que um carro. Quando entrou na igreja, os convidados suspiraram de admiração. Ela estava radiante, saboreando antecipadamente a humilhação que ia causar. A cerimônia começou normalmente. Gabriel ficou no altar, vendo Beatriz subir o corredor, sorrindo para todos, acenando como uma princesa. Quando chegou ao seu lado, sussurrou no ouvido dele. Preparado para o show? O padre começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Gabriel Santos e Beatriz Mendonça. Gabriel olhou para a plateia e viu rostos conhecidos. Empresários que admiravam sua trajetória, sócios que respeitavam seu trabalho, amigos que acreditavam nele. Se alguém se opõe a esta união, o padre continuou. Fale agora ou cale-se para sempre. Beatriz sorriu, preparando-se para o momento de glória. Mas antes que pudesse falar, uma voz vinda do fundo da igreja disse alto e claro: Eu me oponho. Todo mundo se virou. Era Joaquim, entrando na igreja com um uniforme de gari impecável. Beatriz ficou furiosa. Seguranças! Tirem esse homem daqui. Espere, Gabriel disse alto, para todos ouvirem. Deixem ele falar. Joaquim caminhou pelo corredor central enquanto Gabriel pegava um microfone e se dirigiu aos convidados. Senhoras e senhores, Gabriel disse, a voz ecoando pela igreja inteira. Hoje vocês vieram aqui achando que iam assistir a um casamento, mas na verdade vão assistir à revelação da verdade. Beatriz tentou pegar o microfone. Gabriel, pare com isso. Não, Beatriz, agora é minha vez de falar. Gabriel olhou para os 300 convidados. Meu nome é Gabriel Santos, sou empresário, dono da Construções Phoenix, e há 20 anos eu fui gari. Um murmúrio percorreu a igreja. Gabriel continuou. Trabalhei 5 anos varrendo as ruas desta cidade para pagar minha faculdade de engenharia. E nunca me envergonhei disso, até conhecer a mulher que está ao meu lado. Beatriz tentou interrompê-lo, mas Gabriel não parou. Beatriz descobriu meu passado e decidiu me usar como diversão. Ela não me ama, ela me odeia. E odeia qualquer pessoa que tenha conquistado posição através de trabalho honesto. Joaquim chegou ao altar e entregou um tablet para Gabriel. Aqui está a prova, Gabriel disse, conectando o tablet no sistema de som da igreja. Gravação feita ontem à noite, onde Beatriz confessa ter destruído não apenas a mim, mas a outros homens, por pura crueldade. A voz de Beatriz saiu pelos alto-falantes da igreja. Destruí 5 empresários nos últimos anos. É meu hobby preferido. Finjo que amo eles, depois os humilho publicamente. É delicioso ver homens poderosos se quebrarem. Os convidados ficaram chocados. Murmúrios de indignação tomaram conta da igreja. Gabriel olhou para Beatriz, que estava pálida como papel. Agora todo mundo sabe quem você realmente é. Ele se virou para os convidados uma última vez. Aprendi uma lição importante. Não importa de onde viemos. Importa quem nos tornamos. Não me envergonho de ter sido gari. Me orgulho. Porque foi isso que me ensinou o valor do trabalho, o valor da dignidade e, principalmente, o valor de tratar todas as pessoas com respeito. Gabriel tirou o anel de noivado do dedo e colocou no altar. Beatriz, o casamento está cancelado e a justiça vai decidir sobre os erros que você cometeu. Ele saiu da igreja de cabeça erguida, seguido pelos aplausos emocionados dos convidados. Atrás dele, Beatriz ficou sozinha no altar, humilhada pela primeira vez na vida. Do lado de fora da igreja, Joaquim se aproximou dele. E aí, filho, como se sente?
Gabriel olhou para o céu e sorriu. Livre, seu Joaquim. Finalmente livre. E agora? Gabriel olhou para o homem que tinha sido seu único amigo verdadeiro nessa história toda. Agora vou fazer o que sempre fiz. Trabalhar honestamente. Ajudar pessoas boas. E nunca mais julgar ninguém pela roupa que veste. Eles caminharam juntos pela calçada, um empresário de sucesso e um porteiro humilde, provando que a verdadeira nobreza não está no berço onde nascemos, mas no caráter que escolhemos ter. Porque no final das contas, não importa se você já foi gari, porteiro, faxineiro ou qualquer outra profissão. O que importa é se você trata as pessoas com dignidade e respeito. Essa é a única classe que realmente vale a pena ter.